Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de Deus e o chamado divino. O capítulo 1 de Marcos é um capítulo maravilhoso, pois ele mostra todo o procedimento do Evangelho de Deus na terra. Tudo que Jesus teria que enfrentar, tudo que nós temos que enfrentar, está nesse capítulo praticamente. E hoje, versículos 16 ao 20. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco foram com ele. Amém. Durante algumas semanas, eu tenho compartilhado com vocês sobre o Evangelho de Deus. O que significa o Evangelho de Deus? Significa a mensagem de Deus que traz boas notícias aos homens, que trazem aos homens as notícias do céu. O que Deus pretende fazer na vida daqueles que ouvem, que creem e que se comprometem com Ele. Nós temos visto, só para recapitular, que o Evangelho de Deus fala da vinda de Jesus à terra como o único Filho de Deus. Nós não podemos ter 2 senhores. Jesus é o único. E é a Ele que nós devemos adorar e servir. Vimos que o Evangelho de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo, porque nele se cumpre todo o Evangelho. Vimos também que o Evangelho de Deus alinha o homem com os princípios de Deus, que nós chamamos de arrependimento. Lembram-se? Que arrependimento
não é rastejar, arrependimento não é ficar chorando, arrependimento é uma tomada de posição. Tem muito a ver com a consciência, nada com sentimento. Se você toma uma atitude de arrependimento errada, você pode sofrer de remorso e tomar decisões erradas. Mas se você toma a decisão correta, se alinha com Deus, os sentimentos que virão serão corretos. Nós vimos que o Evangelho de Deus mostra ao homem sobre como viver em fidelidade, ou seja, fé e obediência a Deus. Porque muitas pessoas só mencionam a palavra fé porque aprenderam que a fé lhes dá o que quiserem. Então Deus passa a ser o quê? Uma banca, um subserviente, um empregado, um servo, um escravo do homem. Quer dizer, você está com algum problema, vai a Deus que Ele dá. E pouco avaliamos nossas vidas, pouco consideramos a nossa condição espiritual e moral. E isso é um grande erro. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer jeito. Então a palavra fé não significa um instrumento para se obter o que queremos. Mas a palavra fé significa fidelidade, obediência, que gera obediência. Nós vimos também que o Evangelho de Deus revela a soberania divina por meio de Cristo. Ele mostra que Deus é o Senhor. Foi isso que Jesus veio ensinar. Vocês têm que andar debaixo do senhorio de Deus. Aquele que ama a Deus, respeita a Deus, o ama. Eu disse a vocês outro dia, na igreja, nunca faltou e nunca faltarão milagres. Não faltarão curas, prodígios, brilhos, mas há algo que está faltando em nossos dias: respeito. Nós não temos mais visto o temor a Deus, o respeito a Deus, a reverência. Nós nos colocamos de qualquer jeito, cantamos de qualquer jeito, ouvimos de qualquer jeito. Isso não é bom, não é bom sinal. Porque essa atitude para com Deus começa a afetar o nosso relacionamento em casa e com aqueles a quem Deus colocou como autoridade sobre nossas vidas, ou seja, pais e patrões. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o Evangelho de Deus revela os princípios do reino para que o homem saiba como negar a si mesmo. Jesus, ele iria pedir que o homem crucificasse a si mesmo, negasse a si mesmo, morresse para si mesmo. Mas a pergunta que fazemos é: como? Por isso que nós estudamos aqui, em algumas semanas, os princípios do reino de Deus, que estão registrados em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 12. Eu disse a vocês isso. Se vocês se esqueceram e não leram e não releram, porque todas estas notas estão colocadas no site, o áudio, o vídeo, os links são mandados via WhatsApp, e vocês encontram isso também no Facebook. Isso é muito triste, porque o material que vocês recebem é muito rico. E eu lhes garanto
que há pessoas que dariam muito para receber o que vocês recebem. No entanto, eu devo adverti-los: a quem muito é dado, muito será exigido. Você está aqui para aprender. Se você não quer aprender, você vai ouvir. E se você tampar seus ouvidos, não importa. A palavra de Deus foi lançada. Porque nós não podemos julgar a palavra de Deus como algo natural. Ela é algo sobrenatural. Ela penetra no homem. E ela vai até o âmago, até o mais íntimo do ser. Então, eu proponho que você se esforce, que se prepare e que ame o ensinamento das coisas de Deus. O Evangelho também não esconde do homem que ele, o Evangelho, pode causar sofrimentos e também vitórias nesta vida. Há muitos pregadores que só falam: vem para Deus, Ele vai te dar vitória. Venha nesta igreja no dia tal e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas isso é uma mentira. Eu tenho tentado ensinar isso a vocês. Há pessoas que vêm e nos visitam, e às vezes vêm de igrejas que ouvem essas coisas, e ficam bravos comigo. Mas o que eu posso fazer? Eu não estou aqui fazendo um apelo para vocês me ouvirem. Eu estou simplesmente ensinando o que a Bíblia diz. E em cada página da Bíblia, eu vejo muito sofrimento, muitas lágrimas. Como também eu vejo vitórias acontecendo. Você nunca chega ao ápice sem escalar, sem suar, sem perder alguns quilos ou gramas. Você, às vezes, entre aspas, sua sangue para passar nos seus exames na faculdade. Ou não é verdade? Para abrir o seu negócio, para se manter honesto onde você trabalha. Isso tudo é sofrimento. E às vezes, termina a vida e você não recebe uma honra, a não ser de Deus. Mas esteja certo que no final de tudo, se você for uma pessoa aprovada, o que te espera é maravilhoso na eternidade. Nós vimos também que o Evangelho de Deus propõe ao homem seguir Jesus sem demora. E isso nós vamos destacar nesta noite. Então, quando nós olhamos para a nossa cultura, existe um padrão comum acontecendo. E qual é? Antes de nós nos comprometermos com alguma pessoa ou com qualquer produto, nós queremos avaliar. Isso é errado? Claro que não. Imagine você trazendo pessoas para dentro da sua casa sem avaliar quem são. Você pode estar levando ali um desastre, uma tragédia, não é mesmo? A Bíblia fala que nós devemos ser hospitaleiros. Mas a Bíblia fala também que nós precisamos ser prudentes. Você não pode brincar com os seus relacionamentos. Você não pode se oferecer às pessoas de qualquer jeito. E vou lhes dar um exemplo. No Evangelho de João, está escrito claramente que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia os seus corações. Então, Jesus era uma pessoa hospitaleira, mas ao mesmo tempo, ele era prudente e sábio, porque ele sabia que o homem é traiçoeiro. O homem se perverteu,
tem uma mente traiçoeira. Você vê, muitos produtos que nos são oferecidos, as propagandas dizem, experimente, e caso não goste, devolva, e nós também lhe devolveremos o dinheiro. Não é assim? É garantia total ou o seu dinheiro de volta. Como é que é mesmo o slogan? Satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Quem lançou isso no Brasil, o Celino vai se lembrar bem, era a Sears Reebok, não é isso? Lembra, Celino? A Sears, eu lembro da Sears na avenida, hoje, Avenida Antártica, quando ali tinha apenas uma picada, que levava a gente, que atravessava ali a Francisco Matarazzo e terminava numas lagoas que a gente ia nadar. Era o paraíso das garças ali. E onde passa a Rua Turiaçu com a Sumaré, ali vinha um rio. Lá de cima tinha um campo de futebol ali, que o pessoal jogava pelada lá. E vira e mexe o campo do Palmeira, que era mais baixo que a avenida, ficava com quase 10 metros d'água. Por isso que o pessoal chama de chiqueirão. Porque era para baixo, porque ficava um lamaçal ali. Então virou essa piada. Igual do Corinthians, que é o marmitão. Que é o Lulão. É o estádio do fim da linha. Então, você pega o metrô e fala assim, olha, eu quero ir para o fim da linha. Ah, você vai para o Corinthians? Tá. Então, não é, Marlene? Ô mulher fanática essa, não? Então, veja só. Então, veja bem. Você vai fazer um curso, você vai olhar o currículo. E caso lhe interesse, você faz ou não faz. No velho mundo, não era diferente. Se um rabino lhe propusesse a segui-lo, ele iria dizer, escute os meus ensinamentos, avalie, e depois me siga. Porque o ser humano sempre aprendeu a avaliar. Porém, só existe uma coisa que ele não consegue avaliar. Ele tem que se entregar. É a ordem de Deus. Porque ela tem um poder para criar dentro dele uma convicção que o próprio homem não pode negar, mas ele pode rejeitar. E é sobre isso que eu vou falar. Deus, quando nos chama, Ele cria dentro de nós algo que nos dá uma convicção de que é Ele que nos está chamando. Porém, nós podemos rejeitar. E mais, quando nós cremos nesta palavra recebida, nós devemos responder a Ele imediatamente. Jamais uma verdadeira conversão acontece aos poucos. Quando pessoas dizem que aos poucos vai se convertendo, isso são casos raros. Mas, em geral, isso não acontece. E vou explicar isso a vocês nesta noite. O nosso texto, então, se baseia em duas coisas. A ação divina ao chamar os homens, já vou colocar lá. E em segundo lugar, a resposta humana ao chamado divino. Mas repare bem o que está escrito no versículo 16, antes de tudo, aí do nosso texto bíblico. O que Jesus estava fazendo? Ele estava andando. Então veja só,
Ele não estava andando como um andarilho, a bel prazer. Não, não é isso que ele estava fazendo. Se bem que andar significa andar livremente, isto é, sem pressão. Jesus andava sem uma pressão externa, mas isso não o livrava de uma pressão interna. Por quê? Jesus sempre foi uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Então, ele obedecia ao Espírito Santo. E esse verbo andar não significa simplesmente que Jesus está perambulando, mas significa que ele está andando à procura de uma oportunidade que Deus irá lhe oferecer. Mas que oportunidade é esta? A oportunidade de chamar pessoas. A oportunidade de chamar essas pessoas para próximo de Deus e apresentar a elas a missão que elas devem receber de Deus. Um dia, você recebeu um chamado de Deus. Deus o chamou para se aproximar dele por meio de Cristo. E agora, você está recebendo o quê? O esclarecimento dessa chamada. E a sua resposta deveria ser e deve ser imediata. Em nome do Senhor. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a ação divina ao chamar homens. Esses são nos versículos 16 e 17, 19 e 20. Vamos ler? Jesus estava andando, eu já expliquei isso, conduzido pelo Espírito Santo, esperando o quê? Oportunidades. Pela beira do lago da Galileia, quando viu quem? 2 pescadores. Veja, ele não ficou procurando uma multidão. Ele não estava atrás de multidão, como nós pastores queremos. Não. Ele olhou 2 pescadores. Ele não olhou pessoas inativas. Ele olhou para pessoas que estavam trabalhando. Eu estou cansado de ver vagabundo que não dá certo na vida e diz, Deus está me chamando para o ministério. Deus não chama vagabundo para ministério. Porque lugar de vadio não é com a palavra de Deus. Deus não é cabide de vagabundo. Falo com todas essas palavras, com toda esta ênfase. Toda pessoa que almeja o ministério, disse Paulo, está almejando algo muito difícil, que vai exigir dele muito. Vai exigir sua saúde, o seu tempo, sua família. Tanto que Paulo diz, uma pessoa que vai para o ministério é melhor que nem se case. É melhor que pare de namorar, que nem se case, porque a mulher vai criar caso. Porque toda mulher cria. A mulher vai criar caso, porque ela perde o marido. Porque não é fácil, você está lá. Eu lembro muito bem das madrugadas, sem contar as piadas. Quando um irmão me liga e diz, pastor, alô, sou eu, tem uma ovelha querendo falar contigo, pode falar? Bé. Isso acontece. Não façam isso comigo agora, hein? Jesus, então, ele chama pessoas. Então, ele viu 2 pescadores. Quem eles eram? Simão e André. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando com redes. Agora, veja o verso 19 e 20. Um pouco mais adiante, Jesus viu quem? Outros 2 irmãos. Quem eram?
Tiago e João. Você sabe quem é esse Simão, o primeiro aqui? Pedro. Pedro foi o primeiro a ser chamado. Correto? E depois o seu irmão André. E então ele chamou os dois irmãos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes, trabalhando nos negócios da família. Assim como Simão e André estavam trabalhando nos negócios da família. Concordam comigo? Então, eles não eram pessoas inertes. Eram pessoas que trabalhavam, que tinham objetivo de vida. Eu sei que algumas pessoas não estão conseguindo trabalho, mas elas têm objetivo de vida. Correto? Mas existem aqueles que não querem estudar, não querem trabalhar e querem viver nas costas de pessoas generosas. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos ser pesados aos irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Quando nós não lemos as Escrituras, nós ficamos com muita pena das pessoas e não percebemos que essas pessoas têm maus hábitos. Elas têm como uso e costume abusar da bondade, da generosidade de pessoas sinceras, de pessoas honestas. E nós devemos tomar cuidado com isso. Muito cuidado, porque dentro da igreja existem centenas de pessoas assim. Então, quando Jesus chama esses 4 homens, a primeira coisa que eu quero que você perceba, que não foi uma palavra de alguém qualquer. É isso que eu quero que vocês vejam. Por quê? O primeiro detalhe que eu coloquei a vocês nesta noite, que o Evangelho de Deus trouxe à humanidade, é que Jesus é o Filho de Deus. Isto é, Ele é o próprio Deus. Então, Jesus chama 4 pescadores. E então o seu chamado não é um chamado simplesmente humano, é um chamado divino. Quando Deus falou comigo pela primeira vez, e quando Ele falou com você pela primeira vez, não foi uma coisa humana, foi algo sobrenatural, divino. O próprio Deus chamou você para andar no caminho dele. Agora, como que eu posso provar que a fala de Jesus, quando ele disse, venham comigo, foi uma voz de Deus? No livro de Jeremias, na parte A do capítulo 16, versículo 16, diz assim, o Senhor Deus diz, correto? É Deus que está falando, por isso que eu coloco lá o pronome eu, para você entender. Mandarei vir. O pronome está oculto. Eu mandarei vir. Muitos quem? Pescadores. Para pescarem quem? Essa gente. Quem é essa gente? Essa gente ou são pessoas desobedientes, pessoas que se afastaram de Deus e que precisam ouvir a mensagem de Deus. Essa palavra de Jeremias, ela servia tanto para aquela época como para o futuro. Quando você lê o Velho Testamento, você não pode ficar simplesmente lendo histórias e se agradar delas. Cada história do Velho Testamento, cada palavra,
representa alguma coisa no futuro acerca de Jesus Cristo. Quando Deus diz aqui, eu mandarei, significa o quê? Que só Ele tem a capacidade de convencer uma pessoa de seus erros. Eu não consigo trazer a vocês nenhuma transformação. Eu não tenho autoridade do alto para dizer, se torne um cristão. Tudo que eu faço é um apelo. Mas quem dá a ordem para você se tornar cristão? Quem é que dá a capacidade de você andar ao lado de Deus? Não sou eu, é Cristo. Talvez Deus já tenha falado com você firmemente, mas você não dá ouvidos. E você vai entender nesta noite o porquê muitas pessoas não dão ouvidos a Deus. Por que elas não querem seguir Deus? Por que elas não respondem imediatamente quando Deus lhes fala? Esta palavra de Jeremias também nos ensina que só Deus é quem pode enviar pescadores de homens a homens. Quem é que tem esta coragem de chegar a uma pessoa e dizer, você precisa do reino de Deus? Imagine, você luta com a sua vida, você trabalha a semana inteira, aí você paga os seus impostos, e eu chego para você e digo, existem coisas que Deus não se agrada em você, e então você diz, eu trabalho, eu chego em casa, eu cuido da minha família, eu pago as contas, eu dou estudo para os meus filhos. O que está errado em mim? Talvez a sua omissão. Você precisa ouvir os princípios e os valores da verdade. Mas eu não consigo te convencer de que você é uma pessoa que necessita de Deus. Talvez você já está na igreja há um bom tempo. Você está na igreja há um bom tempo. E se acostumou. Agora você chega aqui e não presta mais atenção. Porque você se tornou pastor de si mesmo. Você se tornou um líder de si mesmo. Você não se preocupa mais em algo novo. Você acredita que tudo de novo que poderia ter acontecido, já aconteceu. Lá atrás, muito tempo lá atrás. E que Deus já está satisfeito, quando Ele não está. A boa notícia de Deus, ou seja, o Evangelho de Deus para você, é que Deus não está satisfeito. E, ao lhe avisar sobre isso, Ele não está sendo rude, mas Ele está sendo bom, porque Ele está alertando que você está perdendo uma grande oportunidade de se livrar de forças que lá na frente tentarão destruir você, e que você estará desarmado para lutar contra elas, se você continuar com esse desdém, com essa apatia. Então Deus nos alerta. Ele diz isto, volte para mim. Ou vocês não se lembram do clássico texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, pedir perdão de seus erros e seus pecados, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Muitas pessoas não observam um detalhe nesse verso, que Deus os ouviria da onde? Dos céus. Por quê? Porque Ele não estava presente no meio do seu povo. Há certas pessoas que não vivem mais na presença de Deus, mas não deixaram de crer nele. Eles vão à igreja, eles oram, eles buscam ao Senhor, mas não têm mais a sua presença.
Eles vivem como se Deus não existisse. E incrível que eles chegam aqui e ouvem isso. Mas 5 minutos depois, eles não se preocupam mais em relembrar essa grande verdade. Eles vivem como se Deus não existisse. E isso é um erro. Essa pessoa precisa se arrepender. Por que Deus não está na presença dele? Por que Deus não está alimentando sua vida? Por que Deus não está orientando e mostrando caminhos? Por que Deus não está fortalecendo o seu coração? Por que Deus não está lhe dando convicção de alegria, de felicidade? Por que ele não consegue ser frutífero? Alguma coisa está errada. E ele só irá descobrir avaliando-se. Com o quê? Com a presença de Deus e a palavra de Deus. Ouvindo, aprendendo e sendo confrontado. Nós precisamos da presença de Deus. Porque senão, como ele vai nos ouvir? Ele só pode nos ouvir quando nós nos arrependemos. Quando nós queremos nos alinhar com ele. Então você vê, alguém chama uma pessoa que não quer se alinhar com Deus. E então essa pessoa enfrenta um problema. Aí ela vai na igreja, ela dá lá R$500. Porque o homem disse, se você der R$500, Deus vai te dar a bênção de acordo com o valor que você der. É assim que está hoje. É um balcão de negócios. E então o que acontece? A pessoa reclama que Deus não lhe deu nada. Mas ela tem o seu dinheiro de volta? Hein? Vocês estão comigo? Ela não tem o seu dinheiro de volta. E o que vai acontecer? Ela vai perder o dinheiro e ela vai avaliar o seguinte: esse cristianismo não vale nada. Quando tudo que ela buscou foi uma mentira. E tudo que ela teve na sua frente foi um homem manipulado pelo próprio inferno para enganar pessoas. Pois eles acham que tirando R$500 de algumas pessoas em algumas semanas, eles vão conseguir tudo. Eles vão perder tudo o que têm. E ainda mais, suas almas serão lançadas no inferno para sofrerem eternamente. Ah, mas Walter, lá se fala de Jesus. Mais uma tolice do povo idiota, do povo ignorante que não conhece Bíblia. Não me venha com essa conversa, não me venha com churumelas. Esse tipo de conversa não pega. Ah, mas lá eles falam de Jesus. Todo mundo fala de Jesus, até o diabo fala de Jesus. Mas é necessário falar a verdade. É necessário orientar as pessoas para o caminho correto, a fim de que eles aprendam a fazer a vontade de Deus, e dessa maneira o nosso Deus é glorificado. Se Jesus chama as pessoas, não seria justo que tudo terminasse bem? Jesus nos chamou para andar com Ele. Muito bem, Ele não é o Todo-Poderoso? É ou não é? Mas por que nós ainda corremos riscos? Por que nós passamos por lutas? Por que nós ainda ficamos doentes? Por que nós choramos? Por que perdemos amigos que nós não gostaríamos de perder? Por que pessoas que nós estimamos são enviadas para longe de nós? Por que Deus faz isso? Porque Deus muitas vezes parece rasgar o nosso peito e a nossa alma e retirar de dentro de nós sonhos que nós guardamos desde a nossa idade infantil ou juvenil, desde criança. Por que Ele faz isso? Ele testa a nossa obediência. Ele testa o nosso interesse pela eternidade. Eu gostaria que nós lêssemos Mateus, capítulo 13, versículos 47 ao 50. É um livro para trás. Não tem dificuldade.
É só ir para trás e ver um número grandão que está lá, 13, versículos 47 ao 50. Veja o que ele diz. Não é possível, hein? Já acharam? Então vamos lá. Ele diz aqui: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Olha só. Então o reino de Deus se assemelha ao quê? Ao trabalho de um pescador. Tá ok? Que é jogado num lago. Ela, a rede, né, apanha peixes de todos os tipos. Bonito, feio, gordo, magro. É ou não é? Pega bagre, tilápia. Às vezes vem até jacaré. Olha lá. Então, veja só. Veja só. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para fazer o quê? Separar os peixes. Então, note o que Jesus está dizendo. O reino de Deus é assim. Ele alcança muitas pessoas. Mas aquele que controla o reino, ele vai trazer essa rede para a praia e com os seus ajudantes vai fazer o quê? Separar os peixes. Assim é o reino de Deus. Então vai haver o quê? Uma separação. A bacia das almas está tudo lá. Está tudo lá dentro, pululando lá. Mas diante de Deus, Ele vai fazer a separação. Então veja lá. Os que prestam, veja bem a palavra que ele usa. Os que prestam são postos dentro dos cestos. Os que não prestam são jogados fora. Então o reino de Deus se assemelha a uma rede que os trabalhadores de Deus lançam sobre um lago para pegar todo tipo de peixes. E então essa rede é trazida até a margem, onde esses peixes são separados. E aí, eles são separados pela qualidade. Então Deus diz assim: esse presta, esse não presta. É igual a coisa lá. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. E mal me quer. Aí a pessoa desiste. Deus começa a separar. Aí então Jesus explica o que vai acontecer. No fim dos tempos também será assim. Então veja só, repare que ele diz no fim dos tempos. Vocês estão falando será assim, mas ele diz algo. Também. Então significa que Deus não precisa esperar o fim dos tempos para separar. Ele pode fazer isso agora. Vamos supor que você presta e o outro não presta. E Deus resolve dizer: não quero você mais. Ele tem autoridade para fazer isso? Por quê? Porque o Evangelho de Deus revela o quê? A soberania dele. Eu não entendo um Deus que é amor dizendo para uma pessoa: não te quero mais. Mas se ele faz isso, ele faz com justas razões. Ele é sábio. Ele pode definir que não te quer mais. Talvez a pessoa que está do seu lado está prestes a receber uma sentença dessa. Porque não presta.
E Deus não precisa chegar até o final dos tempos para tomar esse tipo de decisão. Me ajude aí, gente. Vocês estão comigo, né? Veja só o que ele diz. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas. Então, o que presta é o que é bom, e o que não presta é o que é mal. E jogarão as pessoas más, os que não prestam, na fornalha de fogo, e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Você percebe que o problema aqui está na condição humana, de pessoas que não se alinham com Deus, isto é, não se arrependem. Eles vão vivendo, o tempo vai passando, e eles não se firmam, eles não se comprometem, eles não querem andar com o Senhor, eles só vão atrás de promessas, eles não querem cooperar com Deus. Eu nunca disse a vocês que Deus é incapaz de dirigir nossas vidas para o sucesso, porque existem várias passagens na Bíblia que Deus diz que pode nos tornar pessoas bem-sucedidas. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que você e eu nos sujeitemos aos princípios que Ele nos oferece. Nós temos que ser trabalhados por dentro. Nós não podemos exigir uma situação melhor externa se internamente eu estou podre. E aí que está. O que significa esses que prestam e que não prestam? Vamos falar dos que não prestam. Então nós temos a ideia dos que prestam. O termo não prestam significa o quê? Pessoas apodrecidas, pessoas corrompidas, envenenadas por alguém. Então, o que acontece com elas? Se tornam impróprias para o uso. Elas são perigosas. Muitas vezes, Deus tira pessoas do nosso meio, porque elas são perigosas. Deus nos livra. E o problema maior é que quando Deus nos afasta de determinadas pessoas, às vezes de nossas casas, de nossa amizade, do nosso meio, bobamente, nós vamos atrás deles. Parece que nós estamos cegos. Nós ficamos com pena de pessoas infrutíferas, de pessoas que só semeiam discórdia, que só semeiam injustiças. Então tome cuidado, porque às vezes Deus está peneirando, e nós estamos querendo tirar a peneira da mão de Deus, tirar os grãos da mão de Deus. Deus está chacoalhando o café, e quando ele joga a favor do vento, você já viu como é que limpava café antigamente, que deboiava o café? Hein? Olha, o vento batia, a palha ia embora e o café caía aqui, de volta. Não tente fazer isso sem muito treino, que você vai ver o que vai acontecer. Então, um dia eu tenho um pé de café, e eu colhi o café, e eu coloquei o café para secar no sol. E a Denise chegou em casa, falou: nossa, o que esse lixo está fazendo aqui? Jogou fora. Acabou com o meu cafezinho arábico. Então, veja bem, às vezes nós queremos jogar o café fora e correr atrás da palha. Quando Deus está separando as coisas, nós precisamos ter discernimento. Há pessoas na sua vida que Deus irá afastar de você.
às vezes, para provocar em você uma dependência maior dele, para mostrar a você que a sua dor não deve ser maior do que o trabalho de Deus na sua vida. Que às vezes você está tão preocupado em criar uma redoma sobre uma pessoa, que você acaba se esquecendo do trabalho que Deus quer fazer em você. Outras vezes, Deus afasta pessoas de nossas vidas para nos livrar de futuras encrencas, porque essa pessoa não presta. Você nunca a viu roubando, você nunca a viu agindo com imoralidade, mas se você for uma pessoa íntima, você irá perceber que essa pessoa não traz consigo características das bem-aventuranças, do fruto do Espírito, de que realmente ela quer realmente servir a Deus e abençoar o próximo. Ela é puramente, determinantemente egoísta. Ela está atrás dos seus interesses pessoais. Então, tome cuidado. Muito cuidado. Mas muito cuidado. Você precisa buscar a presença de Deus para que Ele te livre desses carrapatos que querem chupar seu sangue. Estão entendendo? Que querem grudar em você e se alimentar do seu sangue. Busque sempre a Deus, mas ai de você se você não está buscando maturidade nele e não souber discernir as situações. Mesmo quando nós temos experiência com Deus, muitas vezes nós escorregamos e aceitamos em nossos caminhos pessoas que nunca deveríamos ter aceitado. Então, é uma palavra de amigo. Então, abra os olhos. Quando Deus rejeita alguém, é porque essa pessoa não serve para o uso. Ela vai contaminar, ela vai adoecer pessoas. Coma um peixe estragado e veja o que acontece. Vai lá na praia, vai dar um porquinho aí, ó, fritinho. E o camarada frita lá. Deus o livre se aquilo chegou naquela panela estragado. Você sabe o que vai acontecer, não é? O que é, Marlene? Nem imagine. Como uma coisa estragada, e você vai ver onde você vai parar vários momentos da sua vida. Eu me lembro no Egito, eu via aquele deserto, as pedras, eu via aquelas moitinhas, era ali que eu queria estar. Eu havia comido algo que não caiu bem, e tudo fechado no ônibus. Jesus amado, não quero lembrar dessa história. Então, que nós nos esforcemos para sermos úteis a Deus e pessoas que abençoam o nosso próximo. Por quê? Por quê? Porque se nós não formos úteis a Deus e nem pessoas que Deus pode usar para abençoar o nosso próximo, seremos considerados como pessoas que não prestam. Infelizmente, no seio cristão, só é ensinado que a pessoa que não presta é a pessoa imoral. Mas quero lhes dizer o seguinte, e guardem bem o que eu vou dizer. Uma pessoa insensível, uma pessoa omissa, é uma pessoa que não presta. Um marido
Ele pode ser uma boa pessoa para os vizinhos, para os colegas, mas quando ele chega em casa, ele pode ser omisso à família. Ele não conversa, ele não dá bons conselhos, ele não se preocupa em ouvir pessoas, ouvir seus filhos, ouvir a mulher. Ele só quer, ele só se preocupa com a sua vida. Muitas vezes nós podemos cair nessa rotina, mas que Deus abra os nossos olhos. A mesma coisa eu digo para a mulher. A mulher pode ser uma boa vizinha, pode ser uma boa amiga, ter muitas pessoas ao seu redor, mas em casa ela pode ser omissa. Qual é o trabalho que Deus deu à mulher? Cuidar da vida espiritual de seu marido. E se ela não faz isso, ela é omissa. Se ela não busca a vida espiritual de seu marido, se ela não insiste em ensiná-lo a andar nos caminhos de Deus, com toda certeza é porque ela já está buscando alguma outra coisa. Ela tem alguma outra coisa que tirou o seu foco de Deus. Ela não perdeu sua crença em Deus, ela lê a Bíblia, mas não o trata mais com temor. O exemplo vivo disso é Eva. E o exemplo vivo da omissão do homem é Adão. Ele se omitiu, ele se calou, e Eva falou e pediu demais. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus chamou esses 4 homens, ele não ofereceu a eles nenhuma prosperidade financeira. Ele não ofereceu a esses 4 homens regalias. Ele não ofereceu a eles um mundo cheio de rosas. Ele não disse, escuta, Simão, André, quem mais? Tiago, João, se vocês me seguirem, vocês não imaginam o que Deus vai dar a vocês. Vocês não podem imaginar o que Deus vai dar a vocês. Jesus não os persuadiu. Em nenhum momento Jesus deu alguma palavra de incentivo a eles. Simplesmente disse, chegou a hora, venham comigo. Venham agora, eu estou chamando vocês. Jesus não fez apelo, ele deu uma ordem. Ele não tentou convencê-los de algo, mas ele deu a eles uma missão. Eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. O que significa isso? Que a palavra de Jesus era tão divina e tinha tanto poder que se tornou uma palavra criativa dentro do homem. O que eu quero dizer com uma palavra criativa? Quando Deus realmente fala conosco e quando nós ouvimos a voz de Deus, cria-se algo tão poderoso dentro de nós que nós não conseguimos esconder. Então, uma pessoa que realmente ama a Deus, ela responde ao chamado de Deus imediatamente. Eu me lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos com $50 no bolso. E então Deus disse comigo ali, quero que você dê os $50 para aquele casal. Eu fechei os olhos e disse, em nome de Jesus, sai Satanás. Eu disse, eu sou obediente a Deus, eu sou dizimista, sou até hoje. Eu não acredito que um verdadeiro cristão não deva ser dizimista. O verdadeiro cristão é, pois quem não é ladrão, e o ladrão não herdará o reino de Deus. Portanto, se você não dá o seu dízimo a Deus, o que é de Deus deve ser dado a Deus, você é um ladrão. E vai puxar uma cana. Escuta o que eu estou dizendo. Vai brincando. Se você não é fiel nas poucas coisas, como você pode ser fiel nas coisas grandiosas do Senhor? Então,
eu estava lá e comecei a expulsar o demônio. Aí eu falei, não, eu já dou minha oferta, e já dei minha oferta aqui, e só fiquei com $50, não é justo. E de novo aquela voz, dá o dinheiro lá. Não com esse sotaque, né? Mas dá o dinheiro lá. Aí eu falei, não é possível. Falei, gente do céu. Eu peguei, mirei os olhos naquele casal, e $50 naquela época era uma grana boa mesmo, viu? E então, eram os filhos, não sei se alguém conhece aqui, o Gary e a Leslie. Mas eles tinham uma filha chamada Lisa, que se casou com um rapaz, que agora eu não me lembro o nome, mas ele foi até um dos pastores líderes aqui no Chile com o tempo. E então eu peguei o dinheiro e falei, só pode ser Deus. Eu cheguei, Lisa, e o marido dela, eu quero que vocês peguem esse dinheiro. Não, Walter, não. Sim, yes. Pega, né? Pega, porque Deus está pedindo que eu lhes dê. Então eles falaram, bom, se Deus está pedindo, nós vamos aceitar. Eles podiam duvidar, né? Mas tudo bem. Mas, eles acreditaram. Então, toma aí, pega a grana aí. E eu fiquei sem nada. Gente, eu não tinha um tostão para tomar uma Coca-Cola, tomar um café. E eu saí na rua e comecei a andar. E eu estava andando. Mas eu estava dizendo, amém, Senhor. Tu sabes o que fazes. Ele não me disse que ia me dar isso e aquilo. Daqui a pouco chega um carro. Vocês se lembram do pastor Dale? Alguém se lembra dele? Ei, Walter! Walter, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá? Sabe aqui? Você não sabe de uma coisa. Pega as suas malas, vamos viajar, vamos para o norte da Califórnia agora. Vamos lá. Olha, eu estava numa igreja, o pastor mandou te dar, não me lembro agora se foi $300. Está aqui. Eu disse, opa, louvado seja Deus. Cheguei lá na outra igreja lá, não é que o pastor lá me deu mais $1.000? Olha, Deus está mandando que a gente dê $1.000 para você. Preciso visitar mais vezes esse lugar. De repente as pessoas começaram a dar mais dinheiro. Muito bem. Tá bom. Eu só sei que a minha bagagem ficou com perto de $4.000. Imagina, era muito dinheiro. Aí eu voltei para aquele lugar, uma outra oportunidade. E eu estava lá. E então eu ouvi uma voz: dê o dinheiro que você tem para aquela pessoa. Eu nem duvidei que era o diabo. Eu sabia que eu ia dar e iria receber uma bela de uma grana. Fui lá, fulano, vem cá. Deus mandou Gade, né? Entendeu? Morou? Ligou? Tá ligado? Pega aí. E o cara pegou. Nem discutiu. Oba, que bom, tá aqui. E eu andei, liso, duro, sem nada. Deus não me deu nada. Porque, na verdade, eu achei que aquilo se tornaria um padrão. Sabe aquela coisa? É dando que se recebe? Isso é verdade? É. Mas nem sempre o que você recebe é o que você está querendo. Esse é o nosso grande problema. Você não recebe aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Deus não levantou ninguém para me dar dinheiro. Eu ficava olhando na rua, ver se algum carro passava. E gritasse o meu nome.
Walter, que nos Estados Unidos ou você fala Walter, ou Wall, de Walt Disney, ou então Wally, que é uma coisa, Valtinho. Wally! Né? Então, eu ficava esperando alguém gritar, ou Walter, Wall, ou Valtinho, e nada. Mas nenhum diabo apareceu ali. Você vê, você não pode criar padrões. Deus não manda você criar padrões. Eu estou dizendo tudo isto para você entender uma coisa. Aquilo que aconteceu com você dias atrás não significa que deve se repetir dias à frente. Deus não está encaixotado. Não vá atrás dessas pessoas que dizem, olha, se você der isso, Deus vai te dar aquilo, porque isso é comprovado. Não é assim. Não é nem mesmo com você. Você não repete suas reações. Imagine Deus, que está interessado em fazer-nos crescer na graça e no conhecimento. Então, abram seus olhos, prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Deus, quando fala conosco, Ele nos convence, e nós somos capazes de largar tudo o que estamos fazendo para segui-lo. O poder da palavra de Deus é tão grande que ele gera em nós aquilo que nós não podemos fazer. Eu me lembro do paralítico no tanque de Betesda. E vocês que vão a Israel, vocês vão visitar aquele lugar. Quem nunca foi ali vão se impressionar com o tamanho daquilo. E vão se assustar em imaginar o número de doentes que ficavam ao redor daquelas águas. E um dia Jesus aparece perante um que estava lá há 38 anos, sendo levado ali numa maca. E Jesus olhou para ele e disse assim, você gostaria de ser curado? Então o paralítico disse, mas como que eu posso ser curado? Diz aqui a história que um anjo vem e mexe as águas. Quem pula primeiro nas águas é curado. Jesus olhou para ele, deve ter pensado, que bobagem. E então ele olhou e disse assim, sabe, levante-se, pega a tua cama e anda. Esse homem não questionou. Ele questionou a pergunta de Jesus, você quer ser curado? Mas quando Jesus disse assim, levante-se, pega a tua cama e anda. Caminha, vai embora. Ele simplesmente se levantou, pegou a sua cama e saiu andando. Mas como pode isso? Ele questionou uma pergunta, mas ele não conseguiu questionar a ordem divina recebida. A sua ação foi imediata. Por isso que eu acredito que um verdadeiro cristão, quando ouve a palavra de Deus, a sua resposta é imediata. Ele não fica dizendo, amém. Ele não fica se desculpando, ele não fica se justificando. Ele sabe que não tem a competência, ele sabe que não tem a capacidade, mas aquele que lhe deu a ordem, lhe dará toda a coragem e toda a capacidade que ele precisa, seja para atravessar o mar, para atravessar o fogo, para atravessar o vale, para atravessar a escuridão. Se Deus diz, eu estou com você, vamos nessa, pode acreditar, caminha de mãos dadas com ele, porque ele vai fazer você andar. Com certeza. Ele faz isso. Vamos terminar.
eu quero falar sobre a resposta humana ao chamado divino. Então, o que eu disse a vocês? Que a palavra de Jesus é algo divino. E é uma ordem. Quando Deus chama você para andar com Deus, Ele nunca irá chamar você para dizer, olha, você quer andar com Deus, você tem que pertencer à minha igreja, porque agora a sua vida vai ser um mar de rosas, Deus vai dar tudo o que você quer. Isso é mentira. Isso não existe no Evangelho. Se você está indo atrás desses homens mentirosos, o problema é seu. Mas o que Deus trata é com a sua vida espiritual e moral. Ele não irá abandonar você em nenhum momento. Mas se você não tiver juízo, se você não estudar, se você não se preparar para a vida, o que será de você amanhã, mesmo crendo nele? Então, abra os seus olhos. Que tipo de aposentado você será? Um babão? Um chorão? Que senta numa cadeira de balanço e fica chorando o passado? Sem ser uma pessoa influente? Uma pessoa velha deve ser uma pessoa respeitadíssima, devido às suas experiências. No entanto, algumas pessoas envelheceram e não deram valor ao envelhecimento. Antes, choraram-no, reclamaram do envelhecimento. Há pessoas aqui que vão se esticar todo, mais que pipa. Porque tem medo de envelhecer. Não tenham medo de envelhecer. Isso é uma glória. Quando você adquire sabedoria, prudência, experiências para passar a outras pessoas, isso é uma grande honra. No reino de Deus, tanto o velho como o moço aprendem. Mas os mais novos devem aprender a respeitar os mais velhos. Porque eles têm aquela gota de refrigério que os mais novos precisam. Então, versículos 18 e 20, não precisamos ler. O que eles fizeram? Os dois primeiros largaram as redes. Os dois últimos largaram o conserto das redes. Não é isso? Um está jogando e o outro está consertando para jogar. E agora eles estão sendo chamados para aprender a lançar outro tipo de rede, para dependerem de Deus. Após uma chamada tão radical, nós temos uma resposta radical. Todos eles eram pescadores e estavam cuidando ou dando seguimento às coisas da família. Geralmente, os pais pressionam seus filhos para que deem prosseguimento às coisas da família. Isso é uma atitude natural, lógica. Porque se algo está dando certo, por que não continuar? Mas uma coisa que existe é a vontade de Deus que Ele dê seguimento às coisas da família? Nós, muitas vezes, queremos viver pela lógica. Como é que meu filho não vai seguir
num caminho que está dando certo. Eu coloco nas minhas notas o exemplo de um homem que foi considerado ou recebeu o título de Sir na Inglaterra, Sir John Betjeman. Ele se tornou um poeta, um escritor e um radialista em inglês, famoso, e foi laureadíssimo, premiadíssimo pelas suas poesias. O seu pai ou seus pais pressionavam muito a sua vida, dizendo: filho, João, você é da 4ª geração, todos nós cuidamos dos nossos negócios, e eles prosperaram, eles cresceram. Como é que você não vai cuidar das coisas? Você está ficando louco. Essa história de se tornar um poeta, isso é coisa de loucura, é uma loucura da sua mente. Mas ele estava decidido a se tornar um poeta. E o resultado é que ele teve tão grande sucesso no seu trabalho, escrevendo poesias, que ele recebeu o título de Sir na Inglaterra, da própria rainha. Então você vê, nós temos também o caso de Abraão, não é? Lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus disse a Abraão: sai de onde? Sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, sai do meio da sua parentela. Abraão questionou? Não, ele não questionou, ele obedeceu. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi simplesmente um apelo: Abraão, você está disposto? Foi uma ordem. Essa história, quem quer aceitar Jesus hoje? Depois que um cara medonho me fala que eu posso ter paz, que eu posso ter dinheiro, que eu posso ter casa, que eu posso ter passeios, que eu posso conquistar tudo, quem quer aceitar Jesus? Eu? Se eu sair hoje daqui e for numa igreja dessa, eu levanto a mão também. Eu quero o Jesus desse cara, porque o meu Jesus me fez sofrer muito na vida. Mas eu não esqueço do chamado dele. Não esqueço. Infelizmente, há muitas pessoas correndo atrás desses homens. E muitas pessoas estão sendo treinadas a simplesmente pedir dinheiro para aumentar a igreja em número, para depois mandar parte do dinheiro para esses caras, a fim de que eles fiquem ricos, porque eles não são dignos sequer do seu próprio trabalho. Mas infelizmente, há pessoas que ainda estão no nosso meio, que estão avaliando se vale a pena continuar com Jesus. Há pessoas que Deus disse: você fique nesta igreja, esta é a tua família. Aí ele fica aqui, ele fica avaliando, dizendo assim: vamos ver se vai dar certo, né? Não vou me comprometer muito não, porque dá de dar errado, né? Sabe o que significa isso? Eles não ouviram nada. Se ouviram, continuaram a ser egoístas. Sabe o que quer dizer isso? Não prestam. Sabe qual é o resultado? Serão jogados fora. Infelizmente. Esse é o Evangelho. Foi isso que Jesus disse. É isso que Ele está dizendo para nós. E eu quero terminar. Você vê o que Jesus disse? Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por que Jesus está dizendo isso? Porque
ele estava dizendo, não sejam como os pagãos, que ficam pedindo coisas. Deus sabe o que vocês precisam, e vocês sempre vão ter o necessário, o que é preciso, e até mais. Mas o que vocês têm que fazer é colocar em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e o que Deus quer. É isso que Deus está pedindo. Deus está chamando pessoas, mas essas pessoas são pressionadas o tempo todo a ouvirem o quê? A mensagem falsa que este mundo dá, de uma felicidade falsa. Esse mundo lhe oferece, ou nos oferece, muitas opções. No entanto, eles não colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Eles colocam o mal. É a mentira que ocupa o primeiro lugar. É o egoísmo, é o orgulho, é o interesse, é a ganância. No reino de Deus não é assim. Nós não somos chamados a colocarmos em primeiro lugar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ganância. Nós somos chamados a morrermos para nós mesmos, a fim de amarmos a Deus e ao próximo. Mas no mundo não é assim. Você é chamado para amar a si mesmo. E, se possível, pise no próximo. Se possível, acabe com ele. Se possível, destrua-o, porque ele pode ser um empecilho na sua vida. Nós somos chamados para confiar em Deus. Mas no mundo, você é chamado para confiar em si mesmo. Não são poucas as vezes que pessoas nos dizem, eu confio no meu taco, eu confio em mim mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço. Como você sabe o que faz? Como você sabe que estará lá amanhã? Se Deus não abrir e fechar de olhos, resolver lhe roubar a respiração, você não vive mais. Você pode ser um homem cheio de saúde, uma mulher cheia de saúde, e amanhã estar vegetando numa cama. Meu irmão, a vida muda constantemente, então abra os seus olhos. A felicidade que o mundo nos dá se baseia na quantidade de bens que podemos ter, na comida, na bebida, na roupa que podemos vestir, numa alegria passageira, momentânea. Já a felicidade que Deus nos dá depende da nossa obediência, porque foi isso que o ser humano rejeitou lá no Éden. Por isso, Jesus diz, ou você serve a Deus, ou serve o mundo. Se o mundo só quer oferecer coisas materiais, veja o discurso de Jesus. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. Pois, vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Dinheiro aqui, na verdade, era a palavra mamon, que significa o quê? O Deus das riquezas, da prosperidade financeira. Olha o que é pregado nas igrejas hoje. O que está sendo pregado hoje? Prosperidade financeira. Crê em Deus, Ele vai te dar dinheiro. Crê em Deus, Ele vai te dar um carro. Dá o seu carro velho para a igreja, porque amanhã Deus vai te dar um novo. Dá a escritura da sua casa para a igreja, porque amanhã Deus vai te dar um palacete. Dá a sua moto para a igreja, porque amanhã Deus te dá um avião. Gente, está aí. As pessoas estão atrás de pessoas que estão pregando o quê? Princípios satânicos. Eles não têm a mensagem de Deus. Eu sei que alguns reclamam aqui que eu falo muito. Eu vou sempre falar. Doente ou não doente, tem uma fonte que jorra, que não pertence a mim. Será que vocês não são capazes de ver que é Deus que está usando a minha vida
para orientar vocês no caminho certo. Vocês não veem o desespero no meu rosto. Vocês não veem o desespero nas minhas palavras. Será que vocês conseguem enxergar a paixão que existe no meu coração? Deus está derramando sobre vocês, através da minha vida, todo o seu zelo. Deus não quer que vocês se percam. Abram seus olhos, abram seus corações, amem a Deus de todo o coração, confiem nele. Nós vivemos em um mundo onde o egoísmo é a pauta de todas as conversas. O que você ganhou? Eu vou conseguir. Amanhã comigo. Não. Se eu ganhar. se eu fizer isso. Se eu obter aquilo. Se eu. Qual é o custo de servir a Cristo? O custo de servir a Cristo é saber derrotar o eu. É saber derrotar o orgulho, o egoísmo, a ganância, o interesse pessoal. O discurso de Jesus era: aquele que ama esta vida não ama a Deus. Aquele que ama os seus próprios interesses não tem a vida de Deus. Nunca terá a vida de Deus. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, abençoado ou abençoada por Deus, você vai ter que lutar contra o seu orgulho, contra o seu egoísmo, contra os seus interesses pessoais. Se enquadre nas mãos de Deus e você vai perceber que muitas coisas vão mudar na sua vida. O custo de seguir a Jesus é amar a verdade e odiar a mentira. Você não quer mais a mentira na sua vida. Chega de mentir, chega de enganar os outros, chega de dizer que você é quando na verdade você não é nada. Chega de dizer aos outros que você tem um grande plano, quando lá dentro o seu único interesse é enganar pessoas e se aproveitar delas. Meu irmão, as coisas têm que mudar. Deus não está prometendo a vocês nada. Sabe o que a tradição nos fala de Pedro, André, Tiago e João? Sabe o que a tradição, sabe o que a história diz? Imagine se Jesus dissesse: Pedro, siga-me, venha atrás de mim, e você vai ser crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, venha atrás de mim. Sabe qual vai ser seu futuro? Você vai ser crucificado na Grécia. Tiago, venha comigo, porque então você vai ser decapitado. Vão cortar sua cabeça. Vem João, você vai morrer velhinho, mas você vai ser exilado. Você vai cortar pedra, vai quebrar pedra na ilha de Pátimos. Se Jesus dissesse a esses homens isso, imagine. Mas foi isso que eles receberam. Pedro morreu o quê? Crucificado de cabeça para baixo. E vem essa pastorada dizer: não, Deus não ama o sofrimento. Se Deus não ama o sofrimento, imaginem como ele odiou Pedro. Porque Pedro sofreu. Ele foi castigado. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Imagine André, crucificado na Grécia. Você ama Jesus? Então crucifica esse cara também. Meteram ele numa cruz. E o Tiago? Tiago foi decapitado. Você imagina? Alguém chega com uma espada e frac, na sua cabeça. Ela sai rolando e o seu corpo ali ensanguentado. E João, um velhinho, que todo mundo diz, o apóstolo do amor, exilado numa ilha, quebrando pedra, velhinho. Imagine, esses homens nunca abandonaram a sua fé. Esses homens nunca abandonaram a sua crença. Mais uma prova de que nós precisamos perseverar. Não importa a nossa condição, doentes ou não, sofrendo ou não, perseguido ou não, em nome de Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós temos que acreditar. Mas sabe
Sabe o que esses pregadores dizem quando eles falam assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles querem que você acredite que se Deus é por você, você nunca terá um inimigo roubando você, massacrando você, machucando você. Mas isso é mentira. Deus permite. Está aí a história. Pedro crucificado, Tiago crucificado, quem mais? O Tiago decapitado, o André crucificado, João exilado, Paulo. Não escapou um. E essa turma de bando de mentirosos vem dizer: não, Deus não quer que você sofra. Não, meu irmão, esse mundo odeia você. Se você amar a Deus de todo o seu coração, aqueles que você diz que são seus amigos vão odiar você. Sua família vai odiar você. E sabe o que Deus vai dizer para você? Ele não vai dizer, responda na mesma moeda, mas Ele vai dizer, ame-os. Ame estas pessoas que te odeiam. Faça o melhor para elas. Se elas tirarem de você a capa, entregue também a túnica. Se elas baterem no teu rosto, peça para bater no outro. Ore por elas, escute-as, abrace-as, faça o melhor por elas. Isso nenhuma religião ensina. Duvido! Não ensina a amar. É só no cristianismo que você aprende isso. E é disto que as pessoas fogem, porque elas querem que Deus faça por elas o que elas querem. Elas não querem obedecer e ficam por aí correndo atrás desse. O evangelho aqui, não acontece nada, eu estou ali na comunidade de Hebrão e nada acontece comigo. Você que pensa, eu hoje estou vendo Deus muito mais perto na minha vida do que todos os anos que eu preguei esse bendito evangelho. Deus me deu tanta sabedoria nesses meses últimos que eu nunca consegui obter em quase 40 anos de ministério ou mais. Deus me deu uma visão mais ampla dele, do seu caráter, da sua grandeza. Hoje eu louvo a Deus, às vezes poderia dizer, deitado sobre as cinzas. Meu irmão, quando Deus permitir que algo triste aconteça na sua vida, você pode estar certo, porque você poderá dizer como Jó: antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Posso dizer mais umas duas coisas a vocês? Eu não sei o que vai acontecer com você daqui a 10 anos. Mas eu sei que se você for fiel a Deus, eu sei onde você estará e o que você estará experimentando daqui a 10 mil anos. Daqui 10 anos, ou nos próximos 10 anos, eu não sei o que vai acontecer. Você vai ficar doente? Você vai perder amigos maravilhosos? Você vai perder o emprego? Você vai lutar? Vai bater lata mesmo? Você que tem muito, vai perder tudo? Ou você que não tem nada, vai ganhar muito? Você vai ganhar muitas coisas? Eu não posso afirmar. Mas eu posso afirmar que se você for obediente a Deus, quando você fechar os olhos desta vida, para esta vida, você vai experimentar algo que você nunca imaginou. Indescritível. O meu coração diz que sim, o meu coração diz que é verdade. A minha alma implora para que eu creia nisso todos os dias. Ela diz: Walter, creia na eternidade. Lá está a sua meta, lá está o seu fim, lá está a sua grande promessa. Lá está. Por isso eu digo para você, o nosso grande testemunho é esse. Não é receber carro, casa, avião, navio, barco, o planeta Terra, o planeta Vênus.
combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, porque é a fidelidade que me levará para a presença de Deus, pois eu sei que o meu Redentor vive e Ele é poderoso para guardar a minha vida até o final. Até o final. Quando Deus dá uma ordem, siga-me, faça isso, o que Ele espera é uma resposta imediata. Não fique procrastinando. Ele está passando e às vezes Ele não passa mais na sua vida. Você perdeu o bonde. Você pode estar aqui, mas você não vai para a eternidade. Você vai para outro lado. Então abra os seus olhos. Hoje, se Deus falar com você, não empine o seu narizinho. Seja humilde. Se você ouviu a voz de Deus, hoje é dia de você se entregar a Ele. O mundo nos oferece muitas opções, mas quem ama a Deus, larga o mundo. Deus não está dizendo para você abandonar seu dinheiro, sua casa, sua família, nada disso. Ele está dizendo, largue o mundanismo, seja uma pessoa desprendida. O que o mundo hoje precisa não é de mais mentirosos, não é? O mundo não precisa de mais arrogantes. Esse mundo não precisa de mais ladrões, né? Esse mundo não precisa de pessoas que roubam a Deus, está cheio, ou não é? Esse mundo precisa de pessoas piedosas, esse mundo precisa de pessoas que suam a verdade, de pessoas falíveis, frágeis, mas que amam a Deus. Este mundo precisa de jovens como vocês, de mulheres e homens como vocês, que amam a glória de Deus. Este mundo precisa de homens e mulheres que acreditam na eternidade, que o fim desta vida é uma bênção, é o fim do sofrimento, será o fim das lágrimas, será o fim das dores, porque lá toda lágrima será enxugada pelo Senhor. Lá não existirá mais dores, lá não existirá mais separação, lá não existirá mais morte, lá existirá a vida, lá existirá a riqueza, a verdadeira riqueza, lá existirá a glória de Deus, a presença de Deus, lá existirá a felicidade verdadeira. Vai existir lá, lá, lá. Imagine, eu os convido para um almoço num restaurante na cidade. Todo mundo está lá. Eu marquei ao meio-dia. 1h não cheguei. 2h não cheguei. Às 2h30 vai encerrar o serviço. E de repente eu chego afoito, dizendo a vocês, meus queridos, eu não podia perder esse compromisso, mas vocês me desculpem. Eu estava vindo para cá, o pneu do meu carro furou. Vocês não imaginam. Eu coloquei o macaco e comecei a levantar o carro. Coloquei a chave de roda. Estava tirando o pneu para colocar o sobressalente. Um caminhão Volvo a 50 por hora me acertou de cheio, me lançou a 10 metros de distância. Mas então eu me levantei, sem nenhuma dor naquele instante.
Me lembrei que eu precisava vir aqui. E coloquei o pneu. Vim correndo. E cheguei aqui. Vamos comer. Você olha para mim e diz, você é um grande mentiroso. Imagine um caminhão Volvo, carregando tonelada, me acertando a 50 por hora, me lançando a 10 metros de distância. Eu sem nenhuma escoriação? Você já viu um caminhão a 50 por hora acertar um carro, o que ele faz? Hã? Vocês não estão mais comigo, né? Você já imaginou um caminhão a 40 por hora acertar uma pessoa, o que ele faz? E eu com uma conversa fiada dessa, sabe o que eu estava fazendo? Sabe por que eu não estava lá no horário? Sabe por que eu me atrasei tanto? Porque eu enchi minha agenda de opções pessoais. Sabe por que você não vai a Cristo? Sabe por que você não toma jeito? Sabe por que você não quer obedecer a Deus? Sabe por que você não é dizimista? Sabe por que você não se compromete com o reino? Porque você encheu sua vida de opções pessoais. E Jesus está passando. E Ele não vai mais falar com você em algum momento. Em algum momento Ele vai deixar você de lado. Porque você não é uma pessoa séria. Porque você não presta. Você está corrompido, envenenado. As suas atitudes enfeitiçam pessoas. Com quem você anda, elas perdem a espiritualidade. Com quem você anda, elas perdem o respeito a Deus. Você não fala dele a ninguém. Você se esconde. Você é uma pessoa egoísta. Você sai com alguém e você só se preocupa em si mesmo. Está na hora de você mudar. Deus está chamando você, porque o Evangelho de Deus traz o chamado divino. E esse chamado divino é para seguir imediatamente a Cristo, para ser como Ele foi, para fazer tudo o que Ele fez. Muitas das conversões que nós denominamos como conversões verdadeiras são falsas, porque essas pessoas não estão seguindo a Cristo. Elas estão seguindo uma ideia mentirosa, de que Deus vai lhes dar tudo o que eles querem. Mas eu lhes digo nesta noite, Deus não vai dar tudo o que você quer, nem o que eu quero. Ele nunca fez isso na minha vida. E vou dizer mais, como pregador do Evangelho, mais perdi do que ganhei. Mais perdi do que ganhei. Tive mais inimigos, se eu não fosse um pregador. Mas, irmãos, eu ganhei a Deus. Eu estou ganhando a sua presença a cada dia. Entretanto, Deus não promete dar a você e a mim o que nós queremos. Ele vai dar o que é necessário. Se tornar um discípulo de Cristo não é uma conquista, é um privilégio. Deus nos dá o privilégio de sermos cristãos, de pertencermos a Ele. Se você ama a Deus, você irá louvá-lo por causa desse privilégio. Saiba que Deus cuidará de sua vida, Deus abençoará a sua vida. Ele fez isso com Abraão. Veja, todas as pessoas que servem a Deus nem sempre se tornarão pobres. Abraão não foi pobre, mas foi um homem rico. Esse nosso querido John Bettelman foi um homem rico, se tornou um ser. Imagine, se ele fosse um empregado da geração, ele se tornaria um homem quadradinho, mas ele arriscou sua vida, ele ouviu sua voz interior. Se no mundo acontece isso por causa da intuição, imagine aquele que é dirigido por Deus. Vocês não imaginam o prêmio que está reservado para nós, e eu já mencionei há pouco. Pare de reclamar, meu irmão. Pare de emperrar sua vida. Pare de forçar as pessoas para serem pessoas que você quer que elas sejam.
Seja você quem Deus planejou para ser. Ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu espírito. Meu irmão, me permitam dizer, eu estou exaurido, cansado, muito cansado agora. Eu gostaria de me deitar aqui e cochilar, mas quero, antes de tudo, abençoar vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero acreditar que fui usado por Deus para abrir seu coração, para falar com você, que você precisa tomar uma posição hoje, e você não pode mais ficar adiando. Pare, você não vai a Deus por causa das suas opções. Alguns chegam para mim e falam assim, por que não pode ter o culto de manhã? Porque você quer ficar tomando cerveja à tarde assim no jogo de futebol? Hein? É isso que você quer? E não se compromete. Quem não se compromete à noite vai se comprometer de manhã? Nem de madrugada, nem ao meio-dia. Vai contar outra para outro, Zé. Você está por fora, mané. Qual é que é a tua, Miguel? Você vem para cima de mim, ó. Esse irmão desse, moleque. Qual é que é, ó? Estou ligado em você, meu. Então, abra os seus olhos. Vamos em frente. Com a ajuda de Deus, eu espero então que Deus usou minha vida para levantar a sua nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a